Olá, você vai assistir agora um corte que eu fiz do vídeo da entrevista que eu concedi ao meu amigo Fiorello Ruviello, de Concórdia, falando sobre a arbitragem. Olá, amigos! Com grande alegria, voltamos aqui no canal Conversa com Fiorello para mais um assunto bem interessante. Eu tenho a grande honra de apresentar a vocês, internautas, este grandão, este amigo, que eu posso dizer amigo, que é o escritor desses todos os livros. Gostei tanto dele, fui à cata dele e encontrei ele no estado do Paraná, no município de Maringá. Então eu apresento com grande honra a vocês o meu amigo, Dr. Jove Barbosa. Tudo bem, Jove? Como vai? Olá, Fiorello! Olá, internautas aí, frequentadores do seu canal Conversa com Fiorello. Isso aqui, para mim, é uma honra participar desse quadro, posso dizer assim, talvez, ou programa, porque realmente tem coisa muito importante passando por aí, por esse canal teu. Muito obrigado pelo prestígio que você me dá de participar hoje contigo aqui neste canal. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho que eu tenho acompanhado. Bem, doutor Jove, eu acho que o senhor podia se apresentar aqui para os nossos internautas. Fique à vontade. Quem é o Dr. Jove? Bom, Fiorello e internautas, eu sou Jove Barbosa. Eu sou formado inicialmente em Ciências Contábeis, depois Direito. Fiz pós-graduação somente na área jurídica. Fiz pós-graduação em especialização em Direito dos Contratos e depois mestrado em Direito. Mas acontece que a vida me caminhou para outras áreas. Então eu trabalhei com empresas na área de finanças, na área de contabilidade, na área de vendas, treinamento de pessoas, e por isso que talvez aí você tenha falado dessa diversidade da minha produção científica aí. Como você está vendo aqui atrás um violão, eu toco na igreja, gosto muito de música, componho, gravei 2 CDs, fiz shows, 2 DVDs. Então, minha vida é sempre voltada para o bem, para o lado da felicidade, né? Trabalhar faz bem, mas também se divertir, cantar, etc. E na produção científica, além dos livros, tenho escrito alguns artigos e tenho trabalhado alguns projetos pela internet. Moro em Maringá, sou pai de 5 filhos e conduzo a minha vida aí hoje, depois de ter encerrado o escritório de advocacia após a Covid, fazendo trabalhos pela internet. Este aí é o meu currículo, vamos dizer assim, bem resumido. Meu, quanta coisa, Jove. Você é multiusuário, faz um monte de coisas. Mas me conta assim, como é que você arrumou tempo para escrever aí 6 livros? Como é que foi essa trajetória? Olha, Fiorello, na verdade, o primeiro livro, você nem falou aí, que é A Roda da Vida. Eu fazia programas de treinamento com pessoas de empresas, né, de escolas, etc., e eu escrevi esse livro. Estou pensando, inclusive, agora em 2026, de dar uma nova roupagem para esse livro. Mas depois eu escrevi Como Formar o Preço de Venda por uma parceria, convidado por um amigo que era professor lá em Petrolina, e aí nasceu a ideia, não tem livro sobre esse assunto, vamos escrever. Então a gente pegou a tarefa para fazer. E aí os outros livros foram crescendo. A arbitragem, por exemplo, que é o assunto de hoje, eu cheguei em Maringá e tinha uma pessoa aqui querendo montar um tribunal de arbitragem. E ela me consultou sobre isso, como seria possível, etc. Daí eu falei, vamos transformar esse trabalho que você fez aí, ela já tinha feito metade do trabalho, em um livro. E por isso nós somos parceiros na edição do livro. Daí, paralelamente, eu fazendo mestrado, tinha que escrever algumas dissertações, algumas monografias, na verdade, e aí acabou que eu escrevi também o plano diretor, estava tudo ali no contexto. No final do mestrado, eu tive que escrever uma dissertação, daí foi o dano moral que a editora Juruá incorporou e publicou, não é? Passado mais algum tempo, saiu depois aí a ideia de trabalhar o livro do meu pai, né? Que você comentou aí. E aí nós fizemos a edição contando toda a história do meu pai.
Paralelamente, também, eu tive convites para fazer 2 livros pelo Centro Unicesumar aqui de Maringá. E eu escrevi lá um curso de planejamento tributário e um curso de perícia. Daí, depois, eu transformei agora, em 2022, aliás, nesse livro de curso de perícia que você tem nas mãos. E, finalmente, eu resolvi colocar todas as músicas num livro, e daí saiu Versos e Canções que você mencionou agora há pouco. Muito bem, doutor Jovem. Mas, então, agora eu vou deixar de lado uma pilha de livros seus, dos quais eu já li, e uns deles eu reli, e vamos falar sobre, então, arbitragem no Brasil. Deixa eu me dirigir a nossos internautas. Esse livro, eu li ele e me encantei. Porque eu, como profissão, eu sou contador, e nós, como contadores, lidamos com a área contábil, área empresarial, legislação fiscal, legislação tributária, e também muitos processos para serem interpretados na nossa vida de contador. E essa proposta do nosso escritor, do nosso entrevistado, ela é muito importante, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Imaginam, senhores internautas, nós fazer andar mais rápidos os processos que estão no nosso judiciário. Nem um comentário contra o nosso judiciário, que demoram lá os processos. Por que demora? Porque são milhares de processos girando no nosso judiciário. E o doutor Jovem, aqui, nosso entrevistado, ele traz uma proposta de uma arbitragem, ou seja, de um acordo, ou seja, de uma resolução dos processos sem que o juiz faça a sua análise do processo e faça o julgamento, ou seja, a gente antecipa a resolução dos processos que normalmente demoram muito tempo na justiça. Jovem, por gentileza, faça uma abordagem rápida. Então, o que é a arbitragem no judiciário brasileiro, baseado no seu livro aqui? Ok, Fiorello. A arbitragem, na verdade, é um sistema de julgamento extrajudicial, ou seja, é fora do judiciário, não pertence ao judiciário. É um julgamento feito por uma pessoa do povo, e esse julgador se chama árbitro. Ele recebe o nome de árbitro pela lei. A arbitragem, esta que você está comentando e que nós estamos comentando, é objeto da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Portanto, já tem mais de, olha aí, quase 30 anos, né? Nós vamos falar. Veja, Fiorello, no passado, no Código de Processo Civil anterior, que era de 1973, havia a previsão da arbitragem. Porém, todo julgamento feito pelo árbitro tinha que ser colocado num pires, levado ao Poder Judiciário e pedir para o Judiciário aprovar aquele julgamento. E isso aí desestimulava todo mundo que queria fazer a arbitragem. Com a edição desta lei, agora 9.307, em 1996, foi dito o seguinte: não precisa mais levar para o juiz. Então, a arbitragem virou um sistema de julgamento extrajudicial, nada a ver com o Poder Judiciário, e o juiz não pode se meter na questão. Jovem, eu quero tentar simplificar para que os nossos internautas consigam entender esta jogada toda a partir, então, da Lei 9.307 de 96, que é a arbitragem. Eu estou entendendo, li teu livro, reli umas partes, que essa não é uma prática no Brasil tão assim permanente. Existem alguns casos esporádicos. Eu estou certo, Jovem? Sim, você está certo do ponto de vista da quantidade de julgamentos. Para você ter uma ideia, eu fui a um congresso de advocacia, né, de direito, e, na verdade, foi apresentado lá um painel sobre arbitragem e foram apresentados alguns números. Algumas câmaras arbitrais famosas, como AmCham, que é a American Chamber, a Câmara do Canadá, Brasil-Canadá, lá em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tem algumas câmaras famosas, mas o total de julgamento é pequeno. Vamos chutar um número aqui. Se você falar em 2.000 processos, está falando muito alto, muito
um número muito alto. Doutor Jovem, só uma partezinha. Diante da enormidade de processos que giram no judiciário brasileiro. Perfeito. Então, se nós falarmos em 2.000 processos por ano nessas câmaras arbitrais, nós vamos falar em 2 milhões de processos para cada tribunal brasileiro, né? Agora, tem um detalhe. As cifras, Fiorello, envolvidas nesses pequenos casos de arbitragens, elas superam trilhões de reais. Mais de 1,5 trilhão de reais já foram julgados nessas câmaras aí. Para você ter uma ideia, a Câmara Arbitral de São Paulo, essa que eu mencionei agora, não aceita um caso de arbitragem lá menos do que $40 mil. Abaixo de $40 mil, você tem que procurar uma arbitragem diferente. Lá não entra. Bom, doutor Jovem, então, vamos imaginar aqui na minha cidade, em Concórdia, Santa Catarina, vamos imaginar em Maringá. Por exemplo, um contador pode criar um espaço físico para fazer arbitragem? Qual é a formação desse profissional para gerenciar uma arbitragem? Porque é um assunto muito específico do judiciário e da lida jurídica dos advogados. Como é que funciona isso? Isso. Você falou bem aí. Esse espaço seria uma entidade. Nós vamos dar um nome para ela, não nós. A lei dá esse nome. Ela chama de Câmara Arbitral. O que é uma Câmara? Como tem a Câmara dos Vereadores, a Câmara é um conjunto de árbitros. Então você cria uma Câmara, uma empresa, como se fosse uma empresa, e contrata lá alguns árbitros que ficam à disposição. Quando as causas chegarem para ser julgadas, faz-se os sorteios desses árbitros e eles vão, cada um se encarrega lá do processo para o qual foi sorteado. Isso chama-se Câmara Arbitral. Mas também existe a arbitragem ad hoc. Vamos supor, alguém aí tem um problema qualquer, empresarial, e resolve adotar a arbitragem. Mas ela não quer procurar nenhuma câmara, mas ela conhece o Fiorello, por exemplo. Fala, o Fiorello entende muito dessa questão empresarial. Vamos nomeá-lo para árbitro do nosso caso? Então, aí, Fiorello, se as partes estiverem de acordo, as duas partes estiverem de acordo, escolher o Fiorello como árbitro, o Fiorello fará o julgamento do caso. Isso daí é uma questão que a lei coloca, não tem nada a ver com o juiz. Uma pessoa da sociedade participa e resolve a questão. Muito bem. Doutor Jovem, como é que consegue que as duas partes aceitam que seja julgado o processo em questão por uma câmara arbitral? Eles têm a opção, mas eles não são obrigados, né? Exatamente. E este é o grande problema da arbitragem no Brasil, abaixo daqueles $40 mil que eu falei, daquelas câmaras famosas, né? Vamos dizer assim, mais importantes. Mas pode ser menos. Quem define o valor é a Câmara. Eu posso criar uma câmara de arbitragem e trabalhar com qualquer processo? Pode, qualquer processo. O problema todo é o seguinte: a gente está falando em números grandes para essas câmaras famosas aí, porque os casos muito grandes não podem ficar dependendo do judiciário, porque é perda de tempo. Você que é contador sabe disso. Tempo é dinheiro. E o tempo no judiciário perde-se muito tempo. Então, vamos supor que você tem aí uma batida de carro que envolve R$12 mil. R$12 mil não dá nem para pensar em levar para São Paulo numa câmara dessa. Uma câmara qualquer aí em Concórdia, ou um árbitro que a gente chama aí de arbitragem ad hoc, não é uma arbitragem institucional, onde você leva para uma câmara. É ad hoc, só para aquele ato. Esse árbitro nomeado pode trabalhar a questão dos R$12 mil e cobrar lá um honorário mais convincente ali com os R$12 mil. O problema é que tem que pagar para o árbitro julgar. Então, muita gente acha que é melhor levar para o judiciário do que ficar procurando câmaras arbitrais. E isso também é um problema cultural, Fiorello, porque se as pessoas atentarem, e às vezes um processo na justiça demora muito tempo, levar para uma arbitragem que resolve a questão no máximo em 180 dias, é o que diz a lei, no máximo em 180 dias, o custo-benefício é muito grande, percebe? Então, eu acho que está faltando aí, talvez, uma divulgação melhor pela imprensa nacional, pelos órgãos do judiciário, e mostrar aos brasileiros esta ferramenta que pode agilizar
e muito as contendas judiciais. Você falou tudo. Eu trabalhei por uma época para o Conselho Regional de Contabilidade em São Paulo. E esse livro meu foi divulgado lá, inclusive. Eu dei 2 palestras para o conselho, para a diretoria, inclusive. E eles começaram a divulgar a arbitragem. Fizeram menção disso no portal do CRC São Paulo e divulgaram entre os contadores, porque eles descobriram que muitas coisas poderiam ser resolvidas pela arbitragem e não se perder tempo com o judiciário. É uma forma de divulgação. As entidades, por exemplo, CRC, CRA, CRM ou as associações comerciais e assim por diante. Então, para que os nossos internautas tenham uma ideia mais clara, então eu aqui em Concórdia sou contador, professor nas áreas de contabilidade, auditoria e perícia. Eu tenho qualificações de ser um árbitro? Você tem. A lei diz que qualquer pessoa, desde que tenha mais de 18 anos e que seja capaz, qualquer pessoa pode ser árbitro, independentemente da sua formação. Mas aí que está a vantagem da arbitragem. Eu costumo falar para os meus clientes que, para se constituir uma arbitragem, deve-se procurar um árbitro da área. Por exemplo, se o assunto é médico, erro médico, vou procurar um médico para ser árbitro. Se o assunto envolve empresas, parte tributária, empresarial, societária, etc., vamos procurar um contador. Se o assunto é mais jurídico, né, dano moral, alguma coisa assim, vamos procurar um advogado. Se a questão é de construção, vamos procurar um engenheiro. E assim, Fiorello, você dá, vamos dizer, um dinamismo na aplicação do procedimento arbitral, escolhendo a pessoa certa para atuar no procedimento. Bem, então, para que os nossos internautas entendam, o modo operandi. Doutor, é possível um árbitro ir no judiciário e tomar conhecimento dos processos e fazer contato com as partes se eles desejam a solução do processo deles numa câmara arbitral? Isso é ético? Isso é possível chegar? Agora que tem a lei de proteção de dados também, como é que pode funcionar isso? Olha, sua colocação é fantástica, mas eu diria, como inclusive instituidor de Câmara Arbitral, porque eu já instituí 2 câmaras arbitrais, eu diria, não cabe ao árbitro ir ao fórum, né, ir ao Poder Judiciário, garimpar processos para levar para a arbitragem. Isso não é papel do árbitro. Seria antiético do ponto de vista da deontologia, né, que é o comportamento da pessoa numa profissão. Agora, ao advogado, cabe, porque o advogado pode dizer: estou perdendo muito tempo com esse processo no judiciário e eu vou levar esse caso para a arbitragem. Procura uma câmara arbitral, vê o custo, propõe aos clientes. Os clientes topando, ele faz uma petição ao juiz e diz: quero levar o caso para a câmara arbitral. O juiz vai só olhar a petição e dizer: cadê a concordância das partes? Quando ele vê que tem lá um compromisso arbitral que o advogado vai juntar para o juiz, ele não tem saída, ele não pode impedir, ele é obrigado a mandar para o árbitro. Só tem um detalhe: não são todas as causas que são julgadas pela arbitragem. Então, por exemplo, pensão alimentícia, assuntos do status, né, da pessoa, nome, etc. Essas coisas assim. A trabalhista tem alguns direitos que são irrenunciáveis, esses não podem ser julgados por arbitragem. E também a área penal. O restante, tudo que é patrimonial, pode ser julgado por arbitragem. Mas olha, doutor, então veja bem, senhor Jove, que essa ferramenta precisa ser usada. O judiciário vai ter uma carga bem menor de processos a ser julgados se as câmaras arbitrais no Brasil tiverem uma operacionalidade mais presente, mais divulgado na sociedade. Porque eu acho, doutor Jove, eu fiquei sabendo dessa arbitragem após ler o seu livro. Mas então, quantos brasileiros não sabem desta ferramenta? Você tem razão. Eu fui professor no Centro Universitário de Maringá por 13 anos. Parei depois da Covid ali. Mas eu dava aula para o pessoal de pós-graduação também. Pós-graduação.
e não conheciam a arbitragem. Então, veja que muita gente da área do direito, administração, contabilidade, já formado na universidade, não conhece a arbitragem. E isso é um problema sério. Por quê? Como você bem falou aí, e você ficou, parece assim, maravilhado com o Instituto, veja, Fiorello, tem muito mais coisa ainda. O julgamento do árbitro é considerado pela lei uma sentença e é executável. E tem mais, não tem recurso. Veja que no judiciário, um juiz de primeira instância faz um julgamento, você não concorda com o julgamento dele, leva para a segunda instância. Não concorda, leva para a terceira instância, que é o STJ. E se envolver uma questão constitucional, ainda dá para invocar o STF. Quanto tempo demora para chegar um processo desse lá em cima? Porque lá eles estão preocupados com as coisas grandes, políticas, senador, presidente da República, etc. Mas o cidadão comum aqui de baixo, para chegar um processo no Supremo, demora muito. A arbitragem resolve isso em 6 meses e não tem recurso. Certo, mas não tem recurso depois que ocorreu um acordo entre as partes e devidamente assinado e concordado, né? Veja, não é correto falar acordo entre as partes. A arbitragem é um sistema de julgamento. O árbitro, pelo artigo 18 da lei, é considerado juiz de fato e de direito. Ele é de fato porque é nomeado pelas partes. Ele é de direito porque a lei diz que ele é árbitro e ele é juiz. Então, a sentença dele é um julgamento, não é um acordo entre as partes. As partes até podem fazer um acordo, mas aí nem precisa do árbitro. O árbitro vai só homologar o acordo. Agora, quando o árbitro der uma sentença, é um julgamento, não é um acordo entre as partes. As partes estão obrigadas a obedecer o julgamento do árbitro. Isso tudo parece ser muito eficiente, muito operacional, mas também muito sério, né? É sério, mas tem uma coisa importante aí. Eu falei agora há pouco uma palavra, deontologia. A ética é muito importante numa situação dessa. Então, se vamos nomear um árbitro ad hoc, por exemplo, não dá para a gente nomear um árbitro que seja parente de uma das partes. Percebe? Não dá para nomear um árbitro que seja, vamos dizer assim, empregado de uma das partes, ou patrão de uma das partes. Então, é preciso que haja um consenso para não, vamos dizer assim, deteriorar, né, macular o instituto da arbitragem, levá-la a sério e obedecer às regras deontológicas quando for nomear um profissional que vai decidir a questão, porque ele vai fazer um julgamento. No seu entendimento, é possível, quando as partes se encontram diante de um árbitro, ocorrer o acordo entre as partes? Sim, o árbitro, inclusive, pela lei, se houver uma audiência, porque, Fiorello, você não me perguntou como seria um procedimento, mas seria mais ou menos assim. Aparecem 2 pessoas aí do seu escritório e falam: seu Fiorello, a gente viu falar que o senhor é uma pessoa honesta aqui do município, que o senhor é uma pessoa coerente, que o senhor entende muito da questão empresarial, tributária, etc. E nós temos esse caso nosso aqui, eu e ele. Eu quero pagar 10 mil, ele quer receber 50 mil. Nós queremos contratar o senhor para ser árbitro. Aí o senhor olha e diz assim: tá bom, eu vou aceitar. Para isso, vou cobrar X e vocês vão ter que assinar esse documento. Esse documento chama-se Termo de Compromisso Arbitral. Dá início à arbitragem. Você qualifica os dois e eles escolhem no termo que ele escolhe o Fiorello como árbitro. Assinou, chama 2 testemunhas, as testemunhas assinaram, está instituída a arbitragem. Olha que legal. Tá, aí você tem só um pouquinho para você não perder o fio da meada. Aí você tem 180 dias a partir daquela data para entregar a sentença. Porém, você pode pedir tudo para eles. Vamos supor que o caso envolva, sei lá, uma constituição ou criação de uma área de fábrica. Então, você pode pedir as plantas, você pode pedir tudo, você vai juntando toda aquela papelada, vai analisando, vai fazendo, formulando as coisas. Um belo dia você fala assim: vou designar uma audiência. Chama as partes para o seu escritório e diz: olha, eu estou aqui já com quase tudo pronto para fazer a arbitragem, mas eu gostaria de saber uma coisa: vocês não querem fazer um acordo? Porque, ó, eu estive vendo isso. Você propõe para eles um acordo. Se eles fizerem o acordo e toparem o acordo, você reduz a termo, que é escrever, não é? Reduz a termo, assina e acabou a arbitragem. Agora, se eles não chegarem a um acordo, você vai e faz o julgamento. Tá, ok. É ético o árbitro contatar as 2 partes e propor acordo, sugerir acertos, tudo mais? Isso é ético ou não?
Sim, a lei diz isso. O árbitro é o juiz, o único juiz que pode mitigar a lei, ou seja, dar uma significância menor para a lei. Porque o árbitro é realmente, verdadeiramente uma excelência. Por quê? Porque ele é da confiança das duas partes. No juiz do fórum normal, não é bem assim. Porque quando se entra com uma ação no fórum, há um sorteio e a gente não pode escolher o juiz. Ótimo. Na arbitragem, as partes podem escolher o árbitro. E quando elas escolhem o árbitro, ele vira uma pessoa de confiança das duas partes. Portanto, ele pode conversar com uma separadamente, pode conversar com outra separadamente, como faz, por exemplo, o mediador. O mediador faz isso. A lei da arbitragem também prevê que você pode fazer mediação. Então, você tem no julgamento, antes do julgamento, você tem a conciliação, que é o acordo, ou a mediação. Se não funcionar nenhum dos dois, vai para a arbitragem. Com a diferença que a arbitragem é um julgamento, não é acordo. Mas olha, doutor Jovem, eu imagino que ao longo do Brasil, onde os nossos internautas estão nos ouvindo, tenho certeza que estão assim encantados e energizados para uma possível implantação de uma Câmara Arbitral lá nas suas cidades. As suas colocações foram claras, a sua forma de explicar é uma forma que a gente entende, e eu acho que, na minha opinião, precisamos divulgar mais esse assunto, mostrar para a sociedade brasileira que temos esta ferramenta e que isso vai trazer muitos benefícios para as partes e agilidade nas soluções dos seus conflitos. Com agilidade. Se bem que tem aí o custo, mas a gente tem que levar em consideração a questão custo-benefício, né? Essa equação que nós, do ramo empresarial, tanto usamos, na questão custo-benefício. Custa caro para fazer a arbitragem, mas é muito mais benéfica do que levar o caso para o judiciário. Tá, antes você falou que questões criminais, questões de família não podem ser trabalhadas na arbitragem. Por quê? Porque a lei, artigo 1º, diz que a arbitragem será feita por pessoas que são capazes de contratar, desde que envolvam bens patrimoniais disponíveis. Então, veja que quando envolve bens, ainda que patrimoniais, mas indisponíveis, não pode fazer arbitragem. Então, a seleção está aí. Tem que envolver bens ou direitos patrimoniais disponíveis. Tudo que for disponível, você pode levar para a arbitragem. E o que seria algo disponível? É tudo aquilo, por exemplo, que eu posso vender, doar, quebrar, jogar fora, sabe? Aí, meu bem é disponível. Agora, quando eu tenho um bem que eu não posso, porque a lei ou o Estado me proíbe que eu faça um uso diferente, né, da minha vontade, então esse bem não é disponível. Por exemplo, o bem de menor, o pai não pode vender, pertence ao menor, não pertence ao pai. Então, nesse sentido, não pode fazer arbitragem, porque a primeira pessoa, ela não é capaz de contratar, então ela não pode assinar termo de arbitragem, termo de compromisso arbitral. E segundo, o bem não é disponível. Então tá. Doutor Jovem, eu acho que os nossos internautas compreenderam bem, eu entendi bem. Eu estou muito feliz, doutor Jovem, após essa conversa contigo. Quando eu li o livro, eu me encantei. E agora, com as suas explicações bem precisas, entendi bem a matéria e eu coloco nesse finalmente de programa para que você faça as suas colocações finais sobre, então, essa coisa fantástica que é a arbitragem. Perfeito. Então, eu posso concluir dizendo o seguinte: a ação foi julgada, a ação não, é um procedimento, né? Foi julgado pelo árbitro. Uma das partes é obrigada a pagar, vamos supor lá, sei lá, 100 mil reais, qualquer valor. Aí ela não concorda com isso e ela quer recorrer, não pode recorrer. E aí, o que acontece? Ela fala, não vou pagar. Como é que faz o árbitro? O árbitro não tem poder que o juiz tem. Aí, essa parte ganhadora pega essa sentença desse árbitro, leva para o juiz e fala, seu juiz, toma o carro daquele cara lá que ele não quer me pagar. E o juiz é obrigado a executar essa sentença. Veja que lindo. Sai do particular, sai de um árbitro da sociedade, um julgador da sociedade, vai para o juiz e o juiz reconhece como sendo um título executivo e vai executar e vai obrigar a pessoa a cumprir a sentença. Isso dá uma moral muito grande para o instituto como um todo e também para o árbitro, com certeza, não?
Muito bem. Então, doutor Jove, a nossa gratidão, o nosso agradecimento. Muito obrigado pelas suas colocações. Olha, Fiorello, eu que agradeço estar aqui contigo no Conversa com o Fiorello, é uma honra para mim. Você faz um trabalho muito bom e que todo mundo gosta, com certeza, e para mim foi uma satisfação muito grande. Sempre que quiser falar comigo, qualquer assunto aí que a gente esteja a par, é possível, a gente fala. Muito bem. Um abraço a todos, beijo no coração dos seus internautas. Muito obrigado, doutor Jove. A você, internauta, que nos acompanhou aqui no canal Conversa com o Fiorello, ficamos assim. Até uma próxima oportunidade. Tchau! Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O assunto te interessou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. É importante para que outras pessoas tenham uma ideia da repercussão deste assunto da arbitragem. E, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, dá uma força para nós aí, para a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho, divulgando mais coisas ainda para vocês. E dá um like no vídeo, isso também ajuda, tá certo? Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.